Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ah, não acabou não, estamos só começando. Olá, meus queridos, mais uma vez estou aqui através desse projeto maravilhoso da Lei Aldir Blanc. Sou Lígia Carvalho, sou arte educadora, sou pontinho de leitura, baú da imaginação, um convite para a leitura. Tenho certificação de mérito cultural pela Secretaria de Cultura do Estado. Bom, apresentarei agora para vocês a minha oficina, que hoje tem como tema como inserir o folclore nas atividades escolares através dos brinquedos, jogos e brincadeiras populares, contribuindo para o desenvolvimento cultural das nossas crianças. Eita! Que tema maravilhoso é esse, não é mesmo, meus amigos? E muito rico. Através dessa oficina, eu quero contribuir com os meus amigos arte educadores nessa árdua e bela missão, que é a missão da arte de ensinar, não é verdade? Bom, a minha oficina, ela enfatiza profundamente o papel, a importância que o folclore tem na construção do desenvolvimento intelectual e cultural do ser humano. Olha só que maravilha! Isso é muito importante e necessário. É necessário para a nossa sociedade. Pois bem, o que queremos é construir uma sociedade onde ela possa preservar e valorizar a sua identidade cultural. E essa, meus amigos professores, será a nossa missão. Nós, como arte educadores, temos essa missão de pegar essa cultura belíssima, riquíssima e colocar nos nossos espaços educativos, não é verdade? Não é isso? Então, hoje, essa oficina falará exatamente sobre isso. Eu sempre digo que cultura e educação devem andar de mãos dadas, juntas, para que elas tenham o mesmo objetivo, que é o crescimento cultural dessa criança em todos os sentidos. Por isso, trouxe essa oficina hoje para a gente, certo? Mas, antes de tudo, vamos entender, meus professores, o que é o folclore, não é verdade? Mas, professora Lígia, o que é o folclore? Bom, o folclore, meus professores, é a ciência de um povo. São os conhecimentos populares que são passados de geração para geração através das suas tradições, como as lendas, as músicas, as comidas, adivinhações, brinquedos, crenças, jogos e brincadeiras. Tudo isso, meus queridos, faz parte do nosso folclore. E essa tradição é passada oralmente e faz parte da nossa história, não é verdade? E manter viva, meus professores, essa tradição é estar sempre em contato com a nossa essência, com o que nós aprendemos com os nossos familiares, com os nossos avós, pais e toda uma geração que já passou pela nossa família. Que maravilha isso, né? E é exatamente isso que queremos construir nas nossas crianças, que eles possam despertar o sentimento de pertencimento da sua cultura e assim valorizá-la de forma afetiva. E irão dessa forma crescer como cidadãos que valorizam a sua cidade e a cultura que nela existe. Não é isso? Bom, então agora vou colocar aqui para vocês como podemos fazer isso, tá certo, meus queridos? Podemos observar nos dias atuais, diante de tanta tecnologia, que cada vez mais é raro os jogos, brincadeiras e brinquedos em salas de aula, não é verdade? Não que a tecnologia não seja importante, sim, ela é importante hoje em dia. E
podemos utilizar as duas gerações e tirar o melhor dela, não é verdade? Então, cabe a nós, como arte educadores dessa missão, resgatar essa cultura e trazer efetivamente, com mais frequências, os nossos jogos, brinquedos e brincadeiras para dentro da sala de aula, não é verdade? E dessa forma, nós vamos, como eu já falei, construir nas nossas crianças a sua identidade cultural, fazendo com que ela comece a despertar esse sentimento de pertencimento da nossa cultura, valorizando ela de forma efetiva, tá? Para que ela possa levar de geração em geração. Lembram que eu falei que o folclore ele é repassado de geração para geração? Pois bem, são essas nossas crianças que irão fazer esse papel futuramente, não é verdade? Então, por isso, a importância desse trabalho, né? Despertar nessa criança para que ela valorize e entenda o que é cultura e por que ela está inserida nessa cultura. Assim ela vai saber quem é ela, a essência dela, quem foram os familiares dela, a geração por onde ela passou. E é colocando essas atividades, é trabalhando esse folclore em sala de aula que elas irão descobrir, certo? Então lá, como vamos trabalhar esse folclore? Como será essa descoberta para essas crianças? Bom, eu trouxe aqui pra gente esse cartaz aqui contendo, né? Vamos lá, vou colocar aqui, professores, coloquei aqui e coloquei aqui, certo? Então, professores, eu coloquei aqui, eu trouxe uma pequena lista, tá? Contendo jogos e brincadeiras e brinquedos, certo? Vamos ver. Nos jogos e brincadeiras, o que nós temos? Nós temos a amarelinha, nós temos cirandas de roda, nós temos cabo de guerra e nós temos o pega-pega como jogos e brincadeiras. Vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a amarelinha, segundo as minhas leituras, é a brincadeira mais antiga do nosso folclore? É verdade. Porém, por incrível, ela é a brincadeira que está mais presente em sala de aula, sim, nos espaços escolares. Podemos observá-la em sala, podemos observá-la pintada em muros de escolas, podemos observá-la trabalhando em sala de aula como recurso didático. É verdade, a amarelinha ela é uma brincadeira muito utilizada pelos professores já, isso é verdade. Mas aí é que está o X da questão. Será que ela está sendo usada também corretamente em favor da nossa cultura, do nosso folclore? É isso que eu quero trabalhar com vocês. Por que não aproveitar esse momento em que nós estamos usando a amarelinha? Vou mostrar aqui para vocês. Todo mundo conhece, não é verdade? Olha só, vou colocá-la aqui também. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para que a gente possa colocar a nossa amarelinha, certo? Aqui, junto e aqui. Pronto. Peraí, tem mais esse aqui, isso. Bom, a amarelinha, que é bem conhecida, não é isso? Essa amarelinha, como eu já falei, ela está pintada em muros escolares, ela está no pátio da escola, é verdade? E ela está nos nossos livros didáticos. Bom, meus professores, boa oportunidade para que a gente possa agora o quê? Trazer o folclore, a nossa cultura, através dessa riquíssima brincadeira. Não é isso? Então, como eu vou trabalhar? Qual o momento? O que eu posso falar, professora? É isso que eu vou ensinar agora para vocês. Bom, se eu vou utilizar a amarelinha hoje na matemática, colocando para meus alunos em termos de adição ou subtração, ou mesmo apenas como sequência numérica, após essa atividade, eu posso inserir o folclore aqui através dessa amarelinha. Ah, professora Lígia, mas como eu farei isso? Ao final dessa aula, eu posso perguntar para eles se eles conhecem essa brincadeira, quem já brincou com ela. Como ela é bem conhecida nesse momento, todos
todos irão falar um pouco sobre ela, não é verdade? E esse momento também, professoras, deixam os alunos expressarem seus conhecimentos prévios. Isso é muito importante em sala de aula. Bom, eles então sabendo que isso aqui é uma brincadeira, que eles conhecem muito, você, professor, é nesse momento que nós vamos chegar no folclore. Mas alguém sabe de onde vem essa brincadeira? Da onde ela é? Por que ela está presente no nosso dia a dia? Aí que é o X da questão, como eu falei. É nesse momento que você vai trazer o folclore, porque você vai agora, nesse momento, dizer para os seus alunos que a amarelinha, ela é uma brincadeira do nosso folclore. E que ela vem passando de geração em geração. Como eu falei, ela é a brincadeira mais antiga do nosso folclore. E aí sim, você está nesse momento colocando para aquele aluno que essa atividade, na qual essa imagem que ele olha nos livros didáticos, pinturas em muros, pinturas no pátio da escola, faz parte do nosso folclore. Olha que rico e interessante. Eu tenho certeza que a partir daí o aluno não mais irá olhar essa amarelinha apenas como um material que está ali no seu livro, uma figura. Não, é nesse momento que ele vai começar a olhar a amarelinha, tá? Fazendo parte, sendo ela uma tradição do nosso folclore. É isso, professor, que eu quero que nós comecemos a fazer, tá? Inserir o folclore dentro de atividades simples, como essa da amarelinha, tá? Da mesma forma, eu vou tirar aqui a amarelinha. Aqui. Pronto. Da mesma forma, nós temos também cirandas de roda. Lembra que eu comecei o nosso vídeo cantando a ciranda, o anel que tu me destes? Ótimo! É outra brincadeira também que podemos fazer sempre, no recreio, antes de iniciar uma aula em sala de aula, não é verdade? E o anel que tu me destes, você pode cantar. Tem também uma cantiga chamada A Barata. Lembram? A barata também é uma cantiga de roda em que você ali, professor, vai trabalhar a cantiga de roda e junto também você pode trabalhar conceitos, como a verdade e como a mentira. Não é interessante? Então você pode o quê? Usar essa ferramenta para trabalhar inúmeras coisas em sala de aula. E ao mesmo tempo que você trabalha conceitos diferentes, você também está inserindo o quê? O nosso folclore, porque as cirandas de roda fazem parte do nosso folclore. Porque às vezes a criança conhece a música se você cantar, né? Como o anel que tu me deste que eu coloquei. Mas elas não sabem de onde vem. De repente elas pensam que é até uma canção atual, porque muitos cantores cantam, não é isso? Principalmente os cantores infantis. Mas não, ela faz parte da nossa tradição cultural, ela faz parte do nosso folclore. É isso, professor, que nós temos que colocar. Essa é a intenção da minha oficina, fazer com que vocês entendam que podemos pegar o folclore e inserir justamente nessas atividades escolares diárias que nós tanto fazemos, não é isso? E assim, como eu já falei várias vezes, nós vamos despertar o sentimento de pertencimento cultural dessa criança. Certo, professores? Bom, meus queridos, agora nós iremos para outra lista. É a lista dos brinquedos. E o que nós temos aqui como brinquedos? Vamos lá. Pé de lata, pipas, peão e peteca. Quem não conhece esses brinquedos? Todos conhecem, não é verdade? E imaginem só, vocês levando um desses brinquedos aqui e todos eles saberão o que é, porque eles gostam de brincar. Então vamos aproveitar novamente e trabalhar o folclore em cima desses brinquedos. Porque muitas vezes nós estamos no pátio da escola ou em sala de aula e esses brinquedos estão presentes. E é exatamente assim como fizemos com a amarelinha, nós também iremos fazer com o pé de lata, com pipas, peão ou peteca. Não é verdade? O pé de lata é uma brincadeira muito engraçada. Não sei se vocês conhecem, mas eu brinquei demais. Quem brincou
ficou aí também? Eu acredito que vocês conhecem bastante, né? O pé de lata. O pé de lata é uma brincadeira muito engraçada e divertida, onde nós usamos latas e apenas um fio, um barbante, para que a gente possa usar. É isso? Pipas. Quem não conhece pipas? Quem não gosta de uma pipa? E não é só os meninos, não. As meninas também gostam muito de pipas, principalmente na infância. Isso é muito bom porque a gente pode até trabalhar a questão de menino e menina, tanto faz. O brinquedo, ele é único e ele está aberto para todos. Viu como é importante a gente trabalhar nesse sentido? Aproveitar e colocar? Bom, mas sempre que nós formos utilizar brinquedos em sala de aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o nosso folclore. Porque quando você coloca um brinquedo desse de pipa, como eu falei, também muitas crianças pensam que pipa é uma coisa atual, porque existem vários tipos de pipas, não é isso? Até campeonatos de pipa tem. Quem não sabe disso? Pipas coloridas, com aqueles rabos bonitos, não é verdade? Mas será que essas crianças sabem que a pipa é um brinquedo folclórico? É uma brincadeira do nosso folclore? Será que eles sabem? Talvez não. E aí, professor, que entra o seu trabalho. E aí, professor, que entra a sua responsabilidade como arte educador de inserir o nosso folclore exatamente nesse momento para as nossas crianças, tá? Colocando para eles que essas brincadeiras, elas fazem parte da nossa tradição cultural, do nosso folclore. Nos livros didáticos, a gente podemos ver a pipa, ela sempre está presente, o peão e a peteca, não é verdade? Então, aproveite, professor, esse momento em que aquela imagem está lá no livro e traga o folclore para dentro de sala de aula, não é verdade? Isso será maravilhoso, você ter essa ideia de colocar o folclore em sala de aula. A sua aula, além de ficar bem mais divertida, você trará o quê? Um outro conhecimento para essas crianças. Isso aí é maravilhoso e importantíssimo, porque, como eu já falei, queremos o quê? Construir uma sociedade que valorize a sua identidade cultural. E para isso nós temos que primeiro o quê? Construir a identidade cultural do aluno. E como eu falei, a partir desse momento, sempre que essa criança olhar uma pipa, brincar com uma peteca, com um peão ou um pé de lata, ela vai imediatamente associar que não é só um brinquedo simples. Aquele brinquedo faz parte da cultura dele, tá? Faz parte das tradições dele, que foram deixadas, né, de geração para geração. Tá? Observe como é importante isso, como a sincronia de um brinquedo, não é verdade, com o nosso ato de todo dia do fazer é importante. Então pensem bem, professores, vamos o quê? Trabalhar o nosso folclore em sala de aulas nas atividades mais simples que podem existir. Não é verdade? Com brinquedos, com brincadeiras, uma roda de ciranda, brincando de amarelinha, enfim, tá? É a sua missão e vai depender de você. Você, como professor, tá? Inserir o nosso folclore, inserir a nossa cultura. E trouxe aqui para vocês também, vocês já observaram aí, né? Um material aqui, ó, material concreto, lúdico, que também nós podemos fazer em sala de aula. Por exemplo, vocês podem construir, se no livro didático tiver alguma história, tiver alguma atividade relacionada com pipas, peão e peteca, você, professor, nesse momento, ao encerrar a aula, pode o quê? Construir com eles esse brinquedo. Porque primeiro você realizou a sua atividade, depois você inseriu um novo conhecimento que foi o folclore, a nossa cultura, e no final você realiza esse brinquedo. E ele pode levar para casa e já em casa repassando todo esse conhecimento. Porque a mãe, a avó dele, com certeza conhece. E ela com certeza também ficará muito feliz em saber que agora o netinho dela também conheceu. Porque com certeza os pais brincaram bastante. Os nossos avós de
pega-pega, de amarelinha, de peteca, né, de peão, e ele trazendo esse brinquedo que ele construiu em sala de aula, o que favorecerá mais ainda a identidade dele cultural, a construção da identidade dele cultural, e despertando, como eu sempre falo, esse sentimento de pertencimento da cultura, certo? Então eu trouxe aqui, tá, para nós, vamos construir aqui um brinquedo chamado pé de lata, como eu falei, e ali é a nossa primeira opção, tá? E para esse brinquedo pé de lata, nós iremos precisar de 2 latas, tá bom? Barbante, eu tenho aqui, eu trouxe esse barbante aqui, mas podemos usar, vocês podem usar o material que estiver disponível. Lembrem-se, é sempre bom aproveitar e incentivar o aluno a trazer esse tipo de material. Nesse momento também, professor, é importante porque você já conversa com ele sobre o meio ambiente, né? Então, quer dizer então que o folclore, ele também, de alguma forma, ele vai ajudar nessa parte, porque eles podem usar materiais, reutilizar materiais para não ser descartados no ambiente e confeccionar um belíssimo brinquedo, certo? Então vamos lá? Bom, meus queridos professores, como eu falei, vamos construir agora o nosso pé de lata, certo? Mas uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês. A lata, sabemos que a lata, ela vai ser um material reciclável um pouquinho complicado da criança manusear. Por quê? Porque precisaremos fazer um furo na lata, e isso quem fará é o professor ou um adulto em casa, certo? Se a criança for para casa fazer. Então, já com as 2 latas na mão, usaremos aqui, ó, barbante, tá? E aí nós vamos colocar aqui pelo furo que fizemos, certo? Ó, como sai aqui, tá? Tem que ser sem a tampa. E aí, nós vamos pegar aqui, fazer um nó simples mesmo. Aqui, bastante nó, tá? Para que esse nó, ele será a sustentação como volume, para não passar, tá, pelo furo que fizemos. Olha só, ó, como está preso, certo? Isso é importante. E tem que ser bem firme o nó, tá bom? Não esqueçam, ó, de dar o nó aqui, tá? Na hora que vocês forem fazer esse brinquedo com a criança, tá? Viu, professor? Como é fácil? E aí, nós vamos pegar outra ponta aqui, também passar aqui por dentro, ó, certo? E faremos o mesmo, tá? E faremos o mesmo aqui, ó, tá? Tá, então, faremos aqui no barbante bastante, tá? Agora, o tamanho do barbante fica por conta de cada criança no momento. O que vocês irão fazer? Vão cortar o barbante de acordo com o tamanho da criança, porque na hora da brincadeira ela tem que ficar com o pezinho aqui. Vamos já fazer a prática. Ela tem que colocar o pezinho aqui, ela tem que segurar mais ou menos nessa altura. Vamos já fazer essa prática, tá certo, professores? Então tá. Aqui o nozinho de sustentação, tá? Para que ele não passe. Isso, ó, viu? Como fica? Preso. E aí, ó, ele não vai, ó, passar, certo? Então, pronto. Olha como é simples a brincadeira, viu? Simples. Ó, pé de lata. Imagina só, assim como tem crianças que já conhecem, professores têm crianças que nunca nem viram, não é verdade? Isso aqui é uma grande novidade para ser trabalhado em salas de aula, uma grande novidade, e o mais bonito de tudo, ele faz parte do nosso folclore. Então, quem é ele? Que brincadeira é essa? Diferente, né? Algumas crianças podem dizer diferente, e uma grande oportunidade, tão diferente, mas é uma brincadeira
brincadeira popular que faz parte das nossas tradições. Certo, professores? Então, para construir o nosso pé de lata, foi necessário 2 latas, um barbante. Como eu falei, o tamanho vai depender de cada criança, vocês lá na hora de cortar, tá? Para poder eles brincar. Agora também uma coisa muito importante, que o pé de lata ele tem que ser brincado com muito cuidado, com muita atenção, tá? Porque a criança ela tem que ter muito equilíbrio também para brincar. É outra forma também de trabalharmos em sala de aula, porque se numa aula de recreação a professora leva o pé de lata para trabalhar o equilíbrio, você aproveita e trabalha também, que ele faz parte o quê? De uma brincadeira, ele é um brinquedo, tá? Do nosso folclore, certo? Então agora aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente. Vamos fazer agora a prática, hein, professoras? Vamos lá para a prática. Latas no chão, tá? Uma coisa importante é descalço. Ah, mas eles vão adorar. Essa brincadeira descalço vão adorar. Então, como eu falei, tem que ter muito cuidado e muito equilíbrio, ó. Porque a criança vai colocar aqui, pezinho aqui, certo? Eu mesma vou até me apoiar aqui, tá bom? Aqui, ó, colocou o pezinho, pronto. Como eu falei, o comprimento vai ficar para cada criança, certo? Você vai determinar o comprimento de acordo com a criança, tá? Do barbante. E aí a criança o quê? Fará a brincadeira, ó. Certo? Do pé de lata, ó. Observem. Certo? Gostaram, professor? Essa é uma dica muito legal para ser trabalhada em sala de aula, tá? E não esqueçam, sempre com segurança falando para as nossas crianças. Combinado? Então, essa nossa oficina foi justamente para falar sobre esse momento, tá? Onde podemos encontrar nas atividades escolares simples, jogos, brinquedos e brincadeiras. Podemos sempre encontrar nos nossos livros didáticos, nas brincadeiras que trazemos para a sala de aula. E aí é nesse momento, professor, meus queridos arte-educadores, é que nós vamos inserir o nosso folclore, tá? Resgatando essa cultura, tá? Ensinando para nossas crianças, repassando para elas que esses brinquedos, que essas cantigas de rodas, que essa amarelinha que está sempre presente nos livros, no chão, no pátio, são brinquedos, jogos e brincadeiras do nosso folclore. Certo, professores? Bom, meus professores, era exatamente isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que realmente eu tenha contribuído, tá, com vocês, para que cada vez mais possamos realizar atividades incríveis com nossas crianças, tá? Sempre baseado na cultura, sempre trazer nossa cultura para que ela esteja presente em sala de aula, certo? E assim como eu sempre falo, vamos despertar esse sentimento de pertencimento da cultura em nossas crianças, tá? Nas minhas oficinas, do meu cantinho, do pontinho de leitura, eu fiz diversas atividades dessas, com materiais de apoio, brinquedos, eu fiz jogos, fiz muitas brincadeiras, tá? E as crianças, por onde o pontinho de leitura andou, amaram. Eu tenho certeza que as crianças também de vocês irão gostar muito, tá? Essa aqui foi minha contribuição. Eu espero realmente, como eu já falei, que tenha sido uma contribuição significativa para você. Aproveite essa ferramenta que é o folclore e pratique bastante. Faça bastante atividade com nossos alunos. Engrandeça a nossa cultura, engrandeça o nosso folclore, para que a gente possa, assim, construir uma sociedade que valorize a sua identidade cultural. Quando estiver pronta essa sociedade, é porque as nossas crianças, os adultos que irão chegar, eles valorizam a identidade cultural que eles têm. Isso é muito importante. Então, eu espero que vocês repensem sempre, tá? Olhem com carinho para a nossa cultura, tá? Vejam o quanto ela é bela e que ela é necessária estar ali caminhando com a educação, cultura e educação. E assim o que? Teremos assim um mundo melhor em relação a valorizar a cultura. Certo, professoras? Então, um grande abraço e até a próxima!